Podcast Oficina de Jornalismo do Correio do Povo. Oferecimento PUC. Mais que um diploma, sua escolha de futuro. Seja no palco, nas telas ou nos livros, a arte tem o poder fundamental de nos fazer refletir. São muitas as vezes que passamos a questionar a nossa realidade depois de ter contato com uma obra artística. Nos livros, a simples presença ou então a ausência de um determinado personagem pode gerar uma série de questionamentos. E é por isso que hoje vamos falar sobre representatividade na literatura. Um assunto que dá pano pra manga. Bora lá? Bora! Ainda mais com a 66ª edição da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Né, gurias? Vamos nos apresentar? Oi, eu sou a Júlia, estudante de jornalismo da Univates e estou participando da oficina Correio do Povo da Feira do Livro de 2020. Olá! Eu sou a Michelle, estudo jornalismo na Uniriter e, assim como a Júlia, também estou participando da oficina. E eu sou a Lúcia Centeno. Eu estudo jornalismo na SPM e estou aqui com as minhas colegas da oficina do Correio do Povo para falar sobre a representatividade na literatura na primeira edição remota da Feira do Livro. Mulheres e literatura. Essas duas palavras, juntas, fazem você pensar em quê? Musas? Mulheres ideais que servem de inspiração para homens em conflito? Ou então escritoras, com voz própria e domínio sobre sua narrativa? E, se formos escritoras, será que seremos lidas como sujeito por quem sempre nos considerou um objeto? Seja de devoção, seja de hipersexualização? Como será? A escritora e mestre em teoria literária Fernanda Melvi fala um pouco sobre isso. Esse é um velho dilema. Eu mesmo, no início da minha carreira, eu publico desde 2013, então eu já tenho alguns aninhos assim, de escrita. E no começo eu ficava pensando, será que eu vou escrever escrevo sobre personagens femininas, escrevo sobre temas, porque nós temos vários temas que são do nosso universo, né, do universo das mulheres. E eu pensava, será que eu escrevo sobre mulheres? Mas eu não vou ser lida, daí eu vou ser lida por mulheres, mas eu não vou ser lida por homens. E tinha toda aquela questão da literatura que é universal, temas universais, né? Então parece que fica um pouco à margem ainda a literatura dita universal, a literatura para todos lerem e a literatura feita por mulheres. Eu acho que durante muito tempo foi assim, né? Porque as mulheres sempre escreveram, desde o início da escrita. Só que somente a partir do século XIX que elas começaram a publicar, e assim mesmo quem publicava, né? Mulheres brancas de classe média alta, dos grandes centros culturais, como Europa, Estados Unidos. Então, a literatura periférica mesmo é difícil, né? Não é... As mulheres vão ter mais dificuldade, tanto no Brasil quanto nos países da América Latina. Isso vai acontecer de forma mais tardia. Até hoje, a forma como nos referimos à literatura de autoria de mulheres pode ser contraditória. É o que argumenta Marian Pessa, que é poeta, escritora, organizadora do Sarau das Minas de Porto Alegre e participante do coletivo Mulherio das Letras. E nem todas as mulheres somos femininas. Eu, por exemplo, não me considero feminina. Então eu odeio que digam que minha literatura é feminina. Eu acho agressivo, acho violento, já que estamos falando nisso. Então eu faço questão que se fale mais em literatura de autoria de mulheres, até porque, se tu vai pensar... Bom, eu estudei escrita criativa na PUC, né? E meu TCC foi justamente sobre este tema. Legal. E uma das coisas que eu desenvolvo aí, né, é que quando a gente fala em mulheres é sujeito, é substantivo. Quando tu fala feminina, é adjetivo. Então, como é a literatura? É feminina. Entendeu? Então, continuamos no papel passivo.
A literatura é passiva, é dita de fora, essa literatura é feminina. Agora, quando tu fala a autoria de mulheres, tu tem um nome, tu tem uma ação, tu tem mulheres, como essas mulheres pensam, acham, respondem, escrevem, entendeu? E eu acho que faz uma diferença muito grande para pensar nessa diferença que não é pequena, né? Porque tem pessoas que falam literatura feminina, e literatura feminina, porque, primeiro ponto é falar, como tu bem falou, de autoria, não? Bom, de quem que é a autoria. Mas tem pessoas que ainda nem falam autoria, dizem literatura feminina. E uma das coisas que eu paro para pensar é, se for literatura feminina, já nem fala em autoria, então aí também poderia estar Machado de Assis, porque na sua literatura, quantas vezes ele escrevia diretamente para as leitoras. Então, se escreve para as leitoras, isso poderia ser, desde esse mesmo ponto de vista, também poderia ser feminino. E estamos novamente sendo vistas por eles, o que eles pensam. E então, para mim, é muito importante, uns anos atrás, agora, felizmente, tem muitos saraus organizados por mulheres, tem o Slam das Minas, tem muitos espaços, assim, tem o Leia Mulheres em todo o Brasil, mas uns anos atrás ainda não tinha muito. Eu sou ativista feminista faz muitos anos. E eu me lembro que organizamos um sarau, e foi tomado mais como temático. Então, traziam livros de homens, como os homens nos vinham. E quando eu dizia, não, mas espera aí, não é... já estamos sendo censuradas. Mas não era por censura, era por um momento, vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Vamos seguir lendo. Eu gosto muito também, eu acho muito legal ler o que Galeano, ler o livro, por exemplo, de Galeano sobre as mulheres, o que ele sempre tem a dizer de nós. Mas eu acho muito mais interessante ler o que nós, mulheres, temos para dizer. Porque somos muito diferentes. Quando a gente fala mulher singular, o que se representa na cabeça? Uma mulher branca, heterossexual, classe média. Quando a gente fala em mulheres, estão entrando as mulheres indígenas, estão entrando as lésbicas, estão entrando as negras, e também está entrando uma mulher negra lésbica, porque não é ou é negra ou é lésbica, pode ser negra e lésbica. A escrevivência conceitua a escrita feita por e para pessoas negras, sobretudo mulheres, nascida do cotidiano e das experiências de vida. O termo cunhado pela escritora Conceição Evaristo é a narrativa que, com resiliência e sensibilidade, condiz à realidade do povo negro. É o conjunto de histórias que questiona todo o sistema estrutural em plena efervescência do movimento Vidas Negras Importam e próximo ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A jornalista Thaís Ribeiro, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, traz em sua reportagem As Escritoras Negras Onde Estão? Um questionamento de invisibilidade histórica das narrativas criadas por mulheres. Bom, vamos lá. Eu acho que ler mulheres negras seria um primeiro passo, assim. Na minha reportagem, que tu comentou que foi como chegou até mim, logo no início eu faço uma pergunta, quantas mulheres negras você já leu? Eu acho que a gente pode começar por aí. O acesso a essas mulheres ainda é muito restrito, e seja por questões editoriais, seja pela sociedade onde a gente está inserido, porque a gente precisa reconhecer que a gente vive em um país com uma herança escravocrata muito forte e que a mulher negra ela está na base da nossa sociedade, né? Tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e então a mulher negra, que por muito tempo foi relegada por essa sociedade e que hoje está buscando seu espaço em todas as áreas, né? Não só na literatura. Então, eu acho que um primeiro passo, talvez, para subverter essa literatura padrão seria descolonizar o pensamento que a gente tem sobre as mulheres negras. Saber que nós temos uma história para contar, que nós somos sujeitos ativos dessa sociedade
e que as nossas histórias precisam ser contadas por nós mesmas, né? A Conceição Evaristo, ela usa um termo que eu gosto muito e que me emociona bastante, assim, quando eu penso nele, que ela usa o termo escrevivências, que ela usa essa palavra para descrever a escrita dela, que é uma escrita sobre mulheres negras, sobre nós, feita por nós mesmas. Então, é dar espaço para que as mulheres negras contem as suas próprias histórias, sem os estereótipos, sem essa carga histórica que ela carrega, seria um primeiro passo, assim. E como subverter, eu acho que é uma pergunta difícil, porque eu acho que para subverter a literatura, a gente teria que repensar toda a estrutura dessa sociedade onde a gente vive. Mas eu acho que enegrecer esses espaços, se tu me permite usar esse termo que... Né, enegrecer os espaços que culturalmente e historicamente são ocupados principalmente por homens brancos, inserir essa literatura feita por mulheres negras nas escolas, mostrar que a mulher negra ela tem essa história para contar e que merece ser ouvida, pode ser um primeiro passo para subverter esses espaços historicamente ocupados pelos homens brancos e mulheres brancas e que majoritariamente têm o espaço para contar as suas histórias. Então, acho que seria um caminho. Como eu te comentei logo no início da nossa conversa, eu não sou escritora, né? Eu sou jornalista. Então, eu não possuo um conhecimento muito aprofundado sobre o mercado literário, a não ser para as pesquisas que eu fiz para escrever os meus artigos, mas como mulher negra, que lê muito e que cada vez mais procuro inserir mulheres negras no que eu leio, eu acredito que, antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar quem ocupa os espaços de poder e de decisão nesses lugares. Enquanto homens brancos decidirem quem pode ou não ser publicado, a literatura negra vai seguir sendo invisibilizada. Hoje a gente percebe um movimento de empresários negros e empresárias negras criando seus próprios negócios e divulgando essa literatura, mas eu acho que essas grandes editoras também precisam abrir espaço e nos aceitar como sujeitos ativos que historicamente, né, vem pensando em resistência, em resistências, e que por isso as nossas histórias também precisam ser contadas. Mas, como eu comentei na pergunta anterior, esse lugar de fala que tu diz que está sendo invisibilizado, ele sempre foi invisibilizado em todas as áreas. Então, esse caminho de formiguinha, de se inserindo, de mostrando que nós temos uma produção intelectual de homens e mulheres negras que precisam ser apresentadas e que têm o seu valor cultural tanto quanto os autores homens e mulheres brancas. Vamos lá. Pensando aqui, a gente vive em um mundo em que nós mesmas não nos reconhecemos, né? A mulher negra, ela não está na TV, não está no cinema, e quando ela aparece nesses lugares, normalmente nesses papéis considerados da margem, né? Ela é empregada, a amiga engraçada, sempre em um papel secundário. E quando a gente pensa em literatura, pior ainda, a literatura nacional clássica, tu tem sempre a mulher negra nesse papel de abaixo da sociedade, né? Então, apesar de essa realidade ela tá começando a mudar, a gente está se reconhecendo e se vendo muito mais, ainda é muito pouco, né? Estava lembrando aqui que tem uma autora negra, a Chimamanda, que ela fala sobre esse perigo de contar uma história única, que é o que cria esses estereótipos, que é o que coloca a mulher negra nesse espaço de subserviência constante.
Quando a gente conta sempre a mesma história, ela acaba entrando no subconsciente das pessoas e virando realidade, né? Então, contar essas histórias na visão de quem vive, de quem sente na pele esses preconceitos e esses preconceitos da sociedade é também empoderar essas mulheres, porque apesar de ser uma coisa já batida, a gente sabe que representatividade importa e importa muito. Mostrar para as meninas já na infância que o cabelo delas é bonito, que a cor da pele delas é linda e que elas podem sim ocupar os espaços que elas quiserem, né? Seja na literatura, seja no cinema, seja o que for, mostrar que elas podem sim é um caminho para esse empoderamento. E essa aceitação de si, eu acho que já contribui diretamente na luta antirracista. Porque quando a gente se aceita como mesmo que seja um processo doloroso, porque se aceitar negro num país como o Brasil é aceitar uma vivência dolorida e carregada de uma carga muito estereotipada, mas se aceitar já é automaticamente um caminho para combater todos esses preconceitos e essa objetificação que a gente tem da mulher negra na nossa sociedade, né? Então, eu acho que sim, a literatura pode ser um caminho para desmistificar essas histórias e como eu comentei antes, começar já na escola mostrando que elas existem e que a literatura negra sempre esteve presente e mostrar que é muito mais do que aquilo que a gente só está acostumado a receber, que nós também produzimos. Acho que era isso. Bastava uma pandemia para que 2020 pudesse ser considerado um ano histórico e atípico. Mas assistimos também uma série de desastres ambientais, além da tensão política e social em todo o mundo. E tudo isso, é claro, isolados. Talvez muitos tenham fugido das leituras de distopia, aquelas que fantasiam um futuro de opressão e até mesmo desespero. Mas teve quem buscou justamente por esses títulos. Denise Bisolo Scheibe é bolsista de iniciação científica na Univates e fala sobre como a leitura de Livros dos Testamentos serve como um grande alerta. Esse livro é a continuação do famoso O Conto da Aia. Eu acho que principalmente nos testamentos, a gente não vê uma pandemia propriamente nos testamentos, mas a gente vê uma destruição que ela vai começando aos poucos de uma realidade que é uma realidade que a gente diria que é anormal. E isso, quando a gente pensa em direitos, principalmente direitos das mulheres, direitos dos homossexuais, enfim, LGBT, e a gente percebe o quanto que existem pessoas exatamente como os personagens que a gente entende como os vilões dessas histórias. Porque isso está acontecendo. Eles, de alguma maneira, essas pessoas, elas têm conseguido ocupar cargos de poder e elas têm feito coisas muito parecidas com alguns dos políticos da nossa realidade. E isso é bastante assustador, porque aí, quando os autores mostram nos livros o que acontece a partir disso, a gente fica... Parece que acendem muitos sinais vermelhos pra gente ficar ainda mais alerta. Expandir conhecimento para além das fronteiras do pensamento é o que junta essas temáticas. Logo, abrir a mente e ouvir novas vozes é mais do que essencial. Então, se você gostou deste episódio, compartilhe com quem você conhece, com seus amigos e amigas. Tchau, tchau, até a próxima!